capítulo 4, versículo do 1 ao 10. Está escrito assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto? A saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Versículo 2: cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar, combateis e guerreai e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para guardares em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz as Escrituras, o Espírito que em vós habita tem ciúmes, antes da maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadoras, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai, e converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos, pois, perante o Senhor, e ele vos exaltará. Glória a Deus. Amém? Vamos orar com o nosso vice-pastor, presbítero Marcos. Senhor nosso Deus, nós louvamos pela oportunidade de podermos estar na tua casa nesta feita, poder participar da leitura da tua palavra, Senhor, pois a tua palavra nesta manhã vai ser ministrada aos nossos corações. Por isso, fala conosco, usa o teu servo de uma forma especial, isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. O inimigo que precisa ser resistido é o tema dessa manhã. Qual inimigo é que a Bíblia fala que precisa ser resistido? Quem lembra qual é o inimigo que precisa ser resistido? Quem sabe aqui qual é o inimigo que precisa ser resistido? O diabo. Mas nós vamos entender nessa manhã que o diabo é o inimigo que precisa ser resistido, mas vamos entender que ele é um agente tentador. Existem diversas áreas em nossas vidas que independem do diabo. Na verdade, nós vamos identificar alguns inimigos que batalham, que lutam contra nós, os servos de Cristo, o povo de Deus. Não apenas o diabo sim, ele é o agente tentador, o agente que está por trás de toda tentação. Mas existem algumas áreas da nossa vida que nós somos tentados em nós mesmos. A Bíblia mesmo diz, o apóstolo Tiago, que nós somos tentados quando atraídos pela nossa própria cobiça. Vamos lá. O escritor da revista, ele iniciou a revista falando aqui sobre essas tentações que são vividas na introdução. Mas no primeiro ponto, ele iniciou falando um pouco sobre a epístola do apóstolo Tiago. Quem foi Tiago? Uma epístola, ela é o mesmo que uma carta. A única diferença da carta para a epístola é que geralmente as cartas, elas identificam o seu público-alvo. Geralmente as cartas é endereçada a uma região, a uma igreja de uma determinada região. Por exemplo, a carta aos Coríntios é uma carta que é endereçada ao povo que morava em Corinto, e assim por diante. As epístolas geralmente levam o nome do seu autor. Na Bíblia você vai ver várias epístolas. A epístola escrita pelo apóstolo Pedro, que tem 1 Pedro, 2 Pedro, 2 Pedro, tem João, que vai do 1 ao 3, e assim por diante. A única epístola que é uma epístola, mas que não leva o nome do seu autor, é a epístola aos Hebreus.
que trata-se de uma epístola também. É uma carta em forma de epístola, que é uma carta universal a todos os hebreus. Não fala apenas a um povo de uma determinada igreja, em uma determinada localidade, mas fala de todo um povo. A epístola de Tiago é uma epístola desse tipo, uma epístola universal. Ele não manda para uma igreja, manda para um povo em uma determinada época, o apóstolo Tiago. Quem era Tiago? Tiago, irmãos, esse Tiago aqui, do texto que você está aberto aí na sua Bíblia, e você que está nos acompanhando em casa, esse Tiago, ele é o meio-irmão do Senhor Jesus. Pelo menos é dessa forma que crê a maioria dos teólogos, e teólogos bem responsáveis, como Flávio José, historiador Flávio José, entende que esse escritor aqui é sim o irmão do Senhor Jesus, filho de Maria e filho de José. Tanto Tiago como Judas, o que escreveu a epístola, também é irmão de Jesus. Tiago, no início da fé dele, no início da vida com Cristo, a Bíblia mostra que em João, quem puder, por favor, abra para mim. Eu vou fazer o mesmo modelo da semana passada, eu vou procurar ir mais pela Bíblia, porque a maioria dos irmãos não tem revista. Em João, no capítulo 7, versículo 5, o Evangelho. E quem puder, que achar, leia, por favor, para mim. João 7, 5. Isso. Para a gente entender no qual contexto que está inserida essa epístola. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Pronto, pois é. Nem mesmo seus irmãos Criam nele. Esse texto é um texto em que os irmãos de Jesus, olha só, coisa interessante, aconselham Jesus a ir para um determinado lugar, onde expunha a vida de Jesus em risco, porque os irmãos de Jesus queriam de fato ver a morte de Jesus. E dentre esses irmãos aí estava quem? Tiago, que não cria em Jesus como sendo o Filho. E irmãos, não era fácil mesmo crer. Quem acha que era fácil? Você nasce, se cria do lado do seu irmão ali, né? Tendo suas briguinhas comuns de irmãos dentro de casa. Jesus 100% homem, tá? Além de 100% Deus, mas 100% homem na sua condição humana. Em briguinhas dentro de casa, vendo Jesus tendo fome, tendo sede, chorando na sua infância. Aí daqui a pouco, de repente, Tiago descobre que Jesus é o próprio Deus. É fácil de aceitar, irmão? Quem tem irmão aqui, levanta a mão. Já pensou passar por uma situação dessa? Aí teu irmão, eu conheço uns irmãos teus, Robson, tudo gente boa. Aí um irmão teu de repente diz assim, tu descobre que ele é um anjo, ou que ele é o próprio. Não é fácil, irmão. Já pensou descobrir que Jéssica é um anjo? Não é fácil nem aceitar. Então o apóstolo Tiago, Jesus e Tiago passou por isso, por um período de incredulidade. Porém, na carta escrita aos Coríntios, quem puder agora abra, para a gente ver que Tiago se converteu. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 7. O apóstolo Paulo pode ler, por favor. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Olha aí. Depois foi visto por Tiago e por todos os apóstolos. Esse texto aí já mostra Tiago inserido no meio apostólico. Tiago como de fato um apóstolo. Ainda em Marcos, no capítulo 6, no versículo 3, vai mostrar também Tiago na condição de discípulo, andando com Jesus, e ali sendo como um irmão de Jesus, isso mesmo, ali no convívio dos discípulos. Então nós entendemos que Tiago, pelo menos esse é o entendimento mais aceitado, era um meio-irmão de Jesus, que a princípio não aceitou o ministério de Jesus, porém mais tarde ele veio a entender que era impossível quem andasse com Jesus não entender que aquela chamada era de fato vinda do céu. Era impossível. Tiago veio a entender isso, os irmãos de Jesus vieram a entender isso, e toda Roma foi abalada pelo que Jesus fez lá no Império Romano, nesse século. Ainda falando sobre Tiago, nesse primeiro ponto aqui, a epístola de Tiago, nós entendemos que o período que foi escrita essa epístola foi no período aí 45 depois de Cristo, levando em consideração que Tiago morreu
no ano 61 depois de Cristo. Então o ministério de Tiago não foi tão longo assim. O ministério de Tiago foi um ministério que foi um pouco curto, se formos comparar com alguns outros apóstolos, como João, por exemplo. Ele morreu pelas mãos ou pela ordenança de um certo sacerdote chamado Anano, que mandou apedrejar Tiago. Essa foi a vida e trajetória do autor dessa epístola que nós estamos estudando nessa manhã. Sobre o destinatário, essa carta ela foi destinada aos irmãos, aos judeus desse período aí, do século 45. E nós costumamos, eu já ouvi muito isso, e também já preguei sobre a igreja primitiva. Eu lembro de já ter ouvido o presbítero Robson lá no 6, quando ele era pastor lá do 6, falando sobre a igreja primitiva, e todos os irmãos que pregam falam sobre a igreja primitiva e traz para nós lições da igreja primitiva, lições boas, porque os irmãos da igreja primitiva eram crentes. Só que existem dois lados da moeda. A igreja primitiva não era apenas arco-íris e unicórnios. A igreja primitiva também tinha seus defeitos. E esse período da carta aqui, o apóstolo Paulo, vocês viram aqui a leitura que nós fizemos, irmãos. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Guerras e pelejas no meio da igreja, entre os irmãos, os convertidos daquela época. Então, nós percebemos o seguinte, que essa carta foi escrita exatamente para tentar combater problemas na igreja primitiva, problemas dentro do âmbito da igreja. E esses eram os irmãos que Paulo escrevia essa epístola. Qual o conteúdo? Era exatamente a orientação para uma vida cristã, uma vida diária cristã. Esse era o conteúdo dessa carta. O apóstolo Tiago chega a repreender esses irmãos, mostrando para eles como que deveria viver no seio da igreja. Terminando esse segundo subponto, no terceiro ponto fala sobre o tema. O tema, nós vamos entender aí que a epístola vai falar sobre obras de fé, a epístola vai falar sobre as porfias entre os irmãos, sobre a amizade com o mundo e a inimizade contra Deus, sobre isso. O segundo ponto da nossa lição fala sobre os deleites da vida. A palavra deleite, em seu original, se refere a você degustar um alimento bom. Se refere a isso. Se deleitar em um prato de lasanha, eu sei que muitos vão fazer isso depois de sair da escola aqui, se deleitar no prato de lasanha, deleite tem a ver com isso, com o prazer do paladar. Porém, a forma que Paulo escreve aqui, os deleites, Paulo não está falando literalmente sobre comer. Paulo está falando sobre outros prazeres. E são esses outros prazeres que são considerados pelo apóstolo Paulo como prazeres pecaminosos. Os cristãos dessa época aqui viviam se deleitando em prazeres mundanos. Em outras palavras, é isso. Porque se vocês forem parar para observar o que ele diz aqui, que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus, nós entendemos que esses deleites aqui referem-se ao prazer nas coisas mundanas. Quando Paulo inicia essa carta, no capítulo 1, eu acho que é o primeiro versículo de Tiago, se eu não me engano é o primeiro versículo, que Paulo inicia mostrando quem são os destinatários da carta. Paulo diz assim, olha, o apóstolo Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos, vê se o senhor acha aí. Coríntios? Não, Tiago, capítulo 1, eu acho que é o versículo 1. É isso mesmo, né? Lê aí, por favor. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas. As 12 tribos que andam dispersas. Tiago está aí fazendo o quê? Uma saudação aos irmãos. Agora, olha que coisa interessante. Ele diz que essa carta está sendo endereçada a quem? As 12. Só que não existia mais tribo. E não existiam mais as 12 tribos de Israel. Os irmãos aqui que conhecem, os irmãos leem Bíblia e sabem que as 12 tribos ficaram no Antigo Testamento. Restaram apenas 2 tribos, a de Benjamim e a de Judá. E que ainda assim não eram mais tribos. Agora as cidades eram divididas por cidades, por regiões. É a região da Galiléia, Samaria, região.
não é mais tribo de Efraim, tribo de Benjamim, não é mais tribo. Então por que é que o apóstolo Tiago está usando esse tipo de fala aqui? Tiago está se referindo à igreja como se a igreja fosse o novo Israel de Deus, chamados para andar em santidade. Por isso que ele inicia dizendo dessa forma, porque ele está utilizando uma linguagem judaica, uma linguagem que aquele povo entendia, para se referir a essa nova fé cristã. Por isso que ele diz, as 12 tribos. Então ele está se referindo à igreja que é o novo Israel de Deus. E os irmãos entenderam muito bem sobre isso. Aí ele fala sobre o problema do hedonismo no meio da igreja. A palavra hedonismo, ela dá uma ideia de um conjunto de valores onde o indivíduo procura o prazer como se fosse um bem supremo. Quem estuda filosofia sabe um pouco sobre esse assunto do hedonismo. Filósofos que tinham essa linha do hedonismo, onde acredita que a busca pelo prazer supremo, você vive em prol de buscar prazer. Se vai nas redes sociais, você busca prazer. Se vai na televisão, você busca prazer. Se vai na leitura, você busca prazer. Se é para comer, você não come o que é saudável, você busca o prazer. No momento de alimentar, assim, a gente sabe que tudo que é bom, tudo que é ruim, que a gente se alimenta aqui, não tem gosto bom. A saúde não tem um gosto muito bom, essa é a realidade. Você vai trocar um prato de lasanha, eu falei lasanha, tem um bocado de irmão que abriu um sorriso nesse instante aqui. Aquela lasanha com aquele queijo bem derretidozinho em cima, por um prato de brócolis. Pois é, os irmãos daquela época buscavam insaciadamente o prazer e não se preocupavam com as consequências desses prazeres. Quer saber em qual contexto que isso aqui está inserido? No contexto do apóstolo Pedro, que era contemporâneo, onde Ananias e Safira entram no meio da igreja, mentindo acerca do valor que havia recebido para poder possuir aquela propriedade, os valores daquela propriedade, reter uma parte do valor. Ah, mas não era deles, não era dele, não precisava ele não precisava nem mentir, na verdade. Porém, o costume da igreja primitiva era o quê? Quando um vendia uma propriedade, levava aquele valor e era distribuído entre todos. Essa era a comunidade de fé. Ananias e Safira estavam acostumados a receber o dinheiro das vendas das propriedades dos outros. Quando foi na deles, eles guardaram, retiveram. Tudo isso, ganância. Busca por mais e mais e mais. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Algum de vocês já ouviram falar sobre suicídio? Quem já ouviu falar? Quem já ouviu reportagem sobre suicídio aqui? A maioria das pessoas que se suicidam são pessoas de classe alta, média ou baixa? Alta. Muito bem. Raramente nós ouvimos dizer que um pobre se suicidou. Porque o mais já é pobre, vai se suicidar, irmão. Mas acontece, eu não estou dizendo que é impossível, eu estou dizendo que é raro a gente ouvir dizer que um pobre se suicidou. Agora, eu acho, talvez seja até impossível você ouvir dizer que um mendigo se suicidou. Alguém já ouviu dizer que um mendigo se suicidou? Não. Por que será? Por que será? Talvez o mendigo encontrou a razão da vida. O viver todo dia, querendo ver mais um pôr do sol, querendo ver mais no dia seguinte um amanhecer. O rico pensou, a pessoa que procurou a vida inteira adquirir propriedades para si, dinheiro para si, fortunas para si, fez aquilo acreditando que ali estava a razão da felicidade. E existe um ditado que é muito verdadeiro: o dinheiro não traz felicidade. Você imprimir todo o seu prazer, todo o seu objetivo de vida no dinheiro, e se você conquistar o dinheiro, você conquistou o objetivo de vida, então não tem mais razão a sua existência. Já o mendigo, não. Ele vive a vida inteira querendo ver mais um dia. Então ele tem um objetivo de vida. Os meninos ali já devem ter jogado Drum League. Já jogou Drum League, Rafa? Eu também já. Sabe qual é a maior burrada que a pessoa faz no Drum League? Hackear. Por que, Rafa, será? Porque depois que você hackeia, para os jovens que estão nos acompanhando nas mídias sociais, depois que você hackeia o jogo, já era. Você não tem mais objetivo. Enquanto você está jogando um joguinho normal ali, você está conquistando dinheiro, né? Aí você está gostando de viver aquilo ali, uma luta para comprar um jogador. Depois que você hackeia o jogo, você já vira um milionário dentro do joguinho e você compra o que você quiser. Então o joguinho perde a graça.
Perde sentido. Aí eu peguei e desinstalei. Falei, não tem mais graça isso. Assim é na vida real. A pessoa viveu a vida inteira em busca somente de dinheiro, de bens, fortunas, que depois que conquista tudo isso, a vida perde o sentido, perde o valor. Ele não vai objetivar mais nada, porque se ele quiser fazer uma faculdade, ele pode fazer, ele não vai lutar para fazer uma faculdade. Por isso que a maioria dos milionários não vai procurar fazer faculdade. Para quê? Se o objetivo da faculdade mais tarde era ganhar muito dinheiro, e ele já tem muito dinheiro. Por isso que a Bíblia chega a ponto de dizer que a pobreza e a riqueza é dom de Deus. Tanto a pobreza quanto a riqueza. Nós somos felizes, irmãos. Nós colocamos a cabeça no travesseiro e conseguimos dormir. Você sabia que a maioria dos ricos não consegue fazer isso? Uma luta intensa. Existia um vazio dentro deles que eles tentaram ocupar com o dinheiro e com a fortuna. Mas esse vazio, o dinheiro e a fortuna não conseguem suprir, porque esse vazio é do tamanho de Deus. Só cabe Deus lá dentro. Aleluia. A gente consegue dormir, a gente consegue ter paz, porque temos Jesus Cristo conosco. Porque nós sim encontramos o verdadeiro objetivo da vida. E nós, olha só que coisa linda, Robson. A gente não procura viver um dia após o outro na terra, a gente procura viver um dia após o outro aonde? Para a gente poder alcançar o quê? O céu. Não tem como a gente se cansar dessa vida aqui na terra a ponto de se suicidar, por exemplo. A mente suicida é uma mente doentia, precisa ser tratada, precisa procurar recursos, precisa de médico, talvez precise até de medicamento, dependendo se for algum tipo de depressão. Porém, raramente você vai ver um cristão, de fato, alguém que procure o objetivo de vida dele como o céu. Sabe por que muitos pastores se suicidam, irmãos? Porque o maior objetivo dele era ser pastor. Chegou ao pastorado e encerrou, não tem mais objetivo. Nosso objetivo não pode estar ligado a coisas terrenas. E aqui Deus está me conduzindo para essa área, porque eu não tinha preparado isso. A lição nos conduz a isso. A lição nos leva a isso, porque mostra que essa igreja é uma igreja, isso é tão importante que eu estou falando, que o primeiro subponto, o final aqui mostra que a maior briga dos irmãos dessa igreja era pelo que era meu, e outros brigavam pelo que era seu. Está bem assim, ó. A expressão guerras e pelejas refere-se a discussões acirradas sobre o que é meu e o que é teu, e isso é muito grave. Então assim, irmãos, nós devemos dar graças a Deus todos os dias, porque nós encontramos o nosso maior objetivo, que é o céu. Aleluia. É um objetivo que não vai terminar aqui. E quando você morrer, você sabe que você continua, aí você passa a viver esse objetivo. E lá no céu não tem como ter depressão. Glória a Deus. O terceiro ponto fala aqui sobre ser cobiçoso. Cobiçoso, isso aqui, ó. Que é o terceiro subponto, né? Que diz assim, é o segundo versículo do texto que nós lemos, diz assim, ó. Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Cobiça é pecado. Alguém sabe a diferença entre cobiça e inveja? A diferença entre cobiça e inveja é muito simples. A inveja, a pessoa que tem inveja sente dor pelo sucesso do outro. Isso é inveja. Não é nem que ele quer o sucesso do outro, é que ele sente dor em ver o outro ter sucesso. A cobiça é a pessoa querer o que é do outro. Às vezes ele tem a revista igual a do outro irmão, a mesma revista, a mesma coisa, mas ele olha para a do outro e sempre e deseja do outro. É a mesma revista, mas ele deseja do outro. Isso mostra aí o que é a cobiça. O que é tentação? Tentação é uma espécie de sentimento, de desejo, de vontade. A tentação é pecado, irmão? Quem acha que a tentação é pecado, levanta a mão. Olha, outros ficaram calados. A tentação, só que se a tentação for pecado, como teve gente que levantou a mão, se a tentação for pecado, temos um problema. No livro de Lucas, Jesus foi tentado. Então a tentação não é pecado. Se Jesus foi tentado e Jesus não pecou, então a tentação em si não é pecado.
Mas aí nós temos um outro problema que nasce dentro desse contexto aí. Porque a diferença, a distância, a linha que separa o que é tentação e o que é cobiça é muito tênue. É uma linha muito fininha. Às vezes a gente confunde uma cobiça com uma tentação. Aí está cobiçando o que é do próximo e está dizendo assim, não, mas eu não pequei. Porque eu estava apenas sendo tentado. Não. A cobiça é a tentação alimentada. Isso é a cobiça. Quando você é tentado, a Bíblia diz, você não peca por ser tentado. Isso está no livro de Tiago. Robson, eu não anotei qual é o versículo. O senhor pode achar, por favor, para mim? Tiago, logo, acho que é no mesmo capítulo 4. Robson vai achar aqui, acho que é o capítulo 4. Que o apóstolo Tiago dá discorre sobre a questão da tentação. Nós somos tentados, aí o texto diz assim, pela sua própria cobiça, pela sua própria, e existem alguns textos que dizem pela sua própria concupiscência. Concupiscência é um desejo desenfreado, a pessoa tem tanto desejo naquilo, ali é uma tentação. Se você alimenta essa tentação, virou cobiça, então a pessoa começa a pecar. Nós conseguimos, diz um filósofo, nós conseguimos impedir que um passarinho pouse em nossa cabeça? Não. A gente pode estar aqui, de repente entra um passarinho aqui, pousa na sua cabeça, e você show, o passarinho sai. Agora você consegue impedir que o passarinho faça ninho na sua cabeça. Assim são os pensamentos. A gente não consegue impedir de repente vir um pensamento maligno, mas a gente consegue impedir desse pensamento ser alimentado a ponto de se transformar numa cobiça. Por exemplo, eu acho que é 1:12, né? O senhor pode ler, Robson? Esse aqui. Ao 13, né? Ninguém sendo tentado. Isso, é esse mesmo. É esse mesmo. O senhor pode ler, por favor? 13. Ninguém sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Isso. Aí continua, tendo a sua concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Então a gente vê aí os passos até sair de um estado de que não é pecado, até chegar num estado pecaminoso. A tentação em si não é pecado, irmão. Não é pecado. Irmão, alguém aqui já teve algum pensamento ruim alguma vez na vida? Todo dia. E se Deus vier, se Jesus Cristo entrasse aqui dentro nessa manhã e dissesse assim, Gustavo, senta um pouquinho que eu vou dar aula para eles. E eu sentasse para a gente ouvir Jesus. E Jesus dissesse assim, eu vou mostrar para vocês aqui o quanto que todos vocês são pecadores. Inclusive o professor aqui também estaria sentado, tá? Todos nós somos pecadores. Vou mostrar para vocês. E eu abrisse um telão aqui e dissesse assim, o irmão Daniel, vamos mostrar os pensamentos do irmão Daniel de um mês para cá. Será que ia encontrar algum pensamento ruim, irmão Daniel? Aí se Jesus dissesse assim, não vamos fazer não, senão é muito conteúdo, vai dar pane no sistema. Vamos colocar de uma semana para cá, será que encontraria? E, irmão, se colocar talvez de hoje de manhã, da hora que a gente acordou para cá, já tenha muito. Porque a gente é tentado o tempo inteiro dentro da nossa mente. A próxima aula, por exemplo, você não pode perder, vai falar sobre o que domina a nossa mente. Eu não vou nem entrar muito nesse assunto aqui. Porém, nós somos tentados o tempo inteiro, 24 horas. Já aconteceu de eu estar orando, de repente sobrevinha assim um pensamento, eu dizer, Jesus, eu estou orando. Nem orando, a gente às vezes tem sossego para orar. E quem é que produz isso? Existe um agente tentador chamado Satanás. Só que ele tentou dentro de quê? Dentro daquilo que é a nossa fraqueza. Eu falei na lição passada, vou repetir nessa. Satanás não vai colocar na minha frente droga. Ele sabe que eu não tenho dificuldade nessa área, mas ele vai colocar aquelas coisas que ele sabe que eu tenho dificuldade. Por exemplo, Satanás chegou lá dentro
lá no deserto, onde Jesus estava jejuando, após ter jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve, está bem assim o texto, o que foi que ele chegou oferecendo? Pães. E oferecer pedra para Jesus é o mesmo que oferecer pão, né? Ele diz assim, você pode transformar essas pedras em pão. Jesus podia ou não podia fazer aquilo? Só que Jesus não fez. Então há um ensino dentro daquela tentação que Jesus nos traz. Qual o ensino? O ensino é que Satanás pode ser vencido. Não é impossível. Ele pode ser vencido. Agora, o que Jesus usou foi a palavra. Nós podemos vencer Satanás se utilizarmos a palavra. A palavra como? Debatendo com o diabo? Não, ele não vai chegar debatendo com você. Ele fez aquilo com Jesus. Com você ele não vai fazer isso. É usar a palavra na sua vida diária. Você conseguir insuflar a palavra de Deus dentro da sua vida, aí você consegue vencer Satanás. Cada um é tentado dentro daquilo que você tem a fraqueza. Você está precisando de dinheiro. O que é que Satanás vai apresentar na sua frente? Dinheiro. Um modo fácil de ganhar esse dinheiro. Você tem dificuldade com glutonaria. Porque eu devo dizer para os irmãos que glutonaria é pecado, irmãos. Às vezes a gente esquece que glutonaria é pecado, a gente diz tanta outra coisa que é pecado, mas comer demais, comer desenfreadamente, pessoas que têm que vomitar depois, isso aí é pecado, tá bom? Então, ele vai colocar na nossa frente a oportunidade de ser um glutão, a sua mesa farta e coisa semelhante. Que nem Nabal, né? Exatamente. Ele vai colocar na sua vida, se ele sabe que a tua dificuldade com questões de corrupção, você se candidata a ser algum tipo de político, ganha, né? Não estou dizendo que Satanás vai fazer ganhar, não. Até Deus faz você ganhar. Mas chegando lá dentro, ele vai facilitar as coisas ali dentro para você conseguir se corromper. Porque ele faz isso. De repente, quando você vê, você está envolvido em um esquema de corrupção. É isso que Satanás faz. Ele é um agente que nos tenta dentro daquilo que nós temos já algum tipo de declínio. E isso que eu estou falando é tão importante que vamos ver o que foi que o apóstolo Paulo falou no livro de Romanos, no capítulo 7, versículo 17. Eu peço que alguém leia, por favor, para a gente ver que ser tentado, irmão, não é pecado em si, ser tentado. Agora, o que você tem que tomar cuidado é o que você vai fazer com essa tentação, se você vai alimentar ela ou não. Romanos 7, 17. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Paulo disse de maneira, olha o versículo 22 também, de maneira que agora não sou eu que faço isso, mas o pecado que vive em mim. Paulo mostra que ainda existe o pecado dentro dele, porque assim, nós somos santos porque fomos santificados em Cristo, separados para essa obra. Porém, temos que entender que existe uma terceira fase da santificação. A primeira foi a que Jesus fez, a segunda é aquela diária que nós fazemos, e a terceira é aquela santificação de Colossenses 15, Coríntios 15, que mostra que nós teremos um corpo transformado. Aquela santificação nós não tivemos ainda, irmão. Nós não somos incorruptos, ainda somos corruptíveis. E Paulo está dizendo aqui que existe, abençoado, dentro dele a natureza ainda pecaminosa, o velho homem, que de vez em quando quer viver de novo. Aí o camarada tem que estar ali sempre matando esse velho homem. Lê o versículo 22, Paulo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. E mais continua. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento. Olha essa e briga. me prende debaixo da lei do pecado, Olha que está nos meus membros. Olha essa briga. Que briga feia, irmão. Paulo diz assim, porque eu no homem interior, eu vivo debaixo da lei da graça, debaixo da lei de Cristo. Sou um novo homem. Porém, os meus membros não falam a mesma coisa. É como se Paulo estivesse dizendo assim, o meu corpo luta por uma coisa, mas a minha alma, meu espírito quer outra. Eu vivo numa luta constante contra a minha carne. É isso que Paulo está falando. E qual de nós que não vive? Qual de nós que não vivemos nessa luta constante contra a nossa carne? Todo dia. De dobrar os joelhos e já não ter mais palavras. E
há momentos que a pessoa tem vergonha de Deus, diz assim, Senhor, me ajuda, eu tenho que me livrar dessa situação, a minha alma precisa vencer contra a luta contra a carnalidade. Os pensamentos, como eu falei outrora aqui, é uma luta, irmão, constante. Quem disser que não vive em batalha contra seu pensamento é porque você já está deixando fazer ninho na sua cabeça. Você não liga mais para o que você pensa. Porque é aquele que procura se santificar todo dia, quando de repente vem uma coisa na mente, meu Deus do céu, olha o que eu estou pensando. Aí já se vê em uma situação ruim, pensando numa coisa que não vem de Deus. Então a gente vive nessa luta. Aí como ocorre a sequência do pecado? Aí você precisa, eu vou fazer uma ilustração aqui, você precisa de um dinheiro. Tá feia a situação lá em casa. Precisa de dinheiro, preciso comprar as coisas de casa, preciso pagar a escola do menino e tal, tanta coisa que você está precisando. Aí de repente você vê um dinheiro fácil para você conseguir. Viu o dinheiro fácil, até veio na sua mente assim, ó, pega. Aí você foi tentado. Você precisa, dentro da sua necessidade, Satanás viu a tua necessidade e Satanás, vou tentar ele dentro da necessidade dele. Satanás disse o quê? Pega. Aí até aí você só foi tentado. Quando é que a cobiça começa? É quando você começa a traçar planos e objetivos. Aí você diz assim, rapaz, eu podia pegar isso aí. Rapaz, eu vou fazer assim. Aí você começou essa alimentação da tentação já se tornou uma cobiça. Aí você está ali, eu podia pegar e vou fazer assim e tal. Eu vou jogar a revista em cima do dinheiro que está ali fácil. E depois eu vou pegar a revista junto com o dinheiro e ninguém vai nem ver. Aí já é a cobiça. Você está traçando planos. E aí você já pecou, né? Porque o nosso pecado não começa quando nós o praticamos. Começa na mente. Então é um campo que nós vivemos em guerra o tempo inteiro. É essa luta. Mas, irmãos, eu preciso dizer para os senhores e para as senhoras que nem tudo é Satanás. Existe uma parcela de tudo é responsabilidade do homem. Nós somos tentados dentro da nossa própria capacidade. Por exemplo, tem coisas que não está ligado à nossa estrutura, não está ligado à nossa natureza carnal, não. Tem coisa que não é da natureza carnal. Tem coisa que é da estrutura biológica. Por exemplo, comer. Comer é pecado? Comer é pecado? Tem gente que está em dúvida aí. Se tiver em dúvida, não coma hoje. Comer é pecado? Não é pecado comer. Se alimentar bem, se saciar, não é pecado. Mas comer demais é pecado. Então você percebe aí que é da natureza, é da estrutura biológica do ser humano comer, é da estrutura biológica do ser humano ter relação sexual, é da estrutura biológica ter relação sexual. E não é pecado, nem uma coisa, nem outra do que eu acabei de dizer. Porém, agora a pessoa ter desejo sexual por um bebê, por uma criancinha, a pedofilia, por exemplo, já nos leva para um outro campo. Já não é mais estrutura biológica, já é natureza caída, depravada, natureza pecaminosa. A pessoa, por exemplo, ter vontade de possuir uma casa própria, uma moradia, um carro, uma coisa, você ter desejos, né? Você ter uma certa ambição, porque a palavra ambição em si não é uma palavra pejorativa. Agora, há muita ambição, que eu falei aqui, a ganância já é pecado. Então vocês percebem que existem coisas que estão ligadas à nossa estrutura biológica e tem coisas que estão ligadas à nossa natureza carnal e pecaminosa. Satanás consegue fazer isso, pegar aquilo que é da estrutura biológica do homem e consegue convertê-lo a algo pecaminoso. Então nós precisamos ter muito, mas muito cuidado. O subponto 4, e o versículo 4 também do texto que nós lemos, o apóstolo Tiago, ele fala assim, adúlteros e adúlteras. Ele está fazendo uma referência, ele é mais uma linguagem metafórica dele, tanto a linguagem lá da frente que ele fala sobre guerras e pelejas,
como essa linguagem aqui, é uma linguagem metafórica falando sobre o desvio da conduta na fé cristã. Pessoas que agora, igualzinho Deus se referia a Israel no Antigo Testamento, como se fosse adúltero, porque havia adulterado o relacionamento com ele, se envolvendo com paixões mundanas. Aí Tiago continua dizendo ainda: não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? O estado daquele povo era feio, e nós precisamos ter cuidado para a gente não estar trilhando esse mesmo caminho, ou pisando nesse mesmo solo, o solo do desvio de conduta. Aquilo que antes nós considerávamos pecado, que aos poucos Satanás tanto ele vai insistindo, chega um momento que a gente começa a abrir mão e pensar que não é pecado, começar a aceitar em nossa vida. Irmãos, eu vou falar uma coisa muito séria aqui nessa manhã. O pecado na vida do cristão, ele vai acontecer. Porque se levarmos em consideração que a pessoa peca até no pensamento, vai acontecer. Ou em pensamento, ou em palavras, ou em atitudes, vai acontecer. Mas nós não podemos fazer disso uma conduta de vida. O pecado na vida do cristão tem que ser, é preciso que seja um acidente. Tem que ser um acidente. A palavra pecado no original é armatio. Daí vem a armatiologia, que significa, a palavra armatio significa errar o alvo. Acho que é isso mesmo. Significa errar o alvo. Ou seja, não é que a pessoa pegou a flecha e atirou para o lado errado de propósito, não. Ele queria acertar, mas ele errou o alvo. Ele acabou errando. No meio do caminho ele tropeçou. É igual se a gente fizer uma comparação com uma pessoa ao entrar no carro para andar. Você entrou no carro para dirigir, às vezes porque você é meio bardeiro, você acabou cometendo um deslize ali e acabou batendo no carro. É diferente de uma pessoa que entra no carro e se embriaga antes. Só assume o risco de matar alguém, de atropelar alguém, de acontecer um acidente. É a mesma coisa do pecado. O pecado na vida do cristão deve ser um acidente, não algo já premeditado, uma prática de vida, de conduta, pessoa que quer viver nessa prática. E existe solução para quem está embaraçado em pecado. Nós temos a Igreja Assembleia de Deus, graças a Deus, temos líderes em quem podemos confiar, de ir lá e pedir um aconselhamento, falar o que está acontecendo, fazer uma confissão. Não estou falando dessa confissão do jeito que muitas vezes nós ouvimos não, de você chegar para um líder seu e você se confessar, você entendendo que do outro lado não tem só um líder, tem um amigo seu ali, que está te ouvindo, que vai te dar orientação e que vai te ajudar. Essa é a forma que nós temos de nos livrar do pecado. E a palavra, para fecharmos aqui, já finalizando, o ponto 3, o último ponto da lição, fala sobre vencer o inimigo, fala sobre resistindo ao inimigo, que é o tema da nossa lição, né? O escritor achou por bem botar o tema no finalzinho, no último ponto. O que é resistir? Resistir, esse termo, no seu original, significa você lutar, batalhar, guerrear contra alguém. Tiago usa essa palavra resistir, em 3 momentos diferentes nessa epístola dele. Ele usa a palavra resistir no versículo 6, antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos. Versículo 3 do livro de Tiago, né, do capítulo 4. Ele usa também no versículo 7, que diz assim, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E ele usa no capítulo 5, versículo 6, também a palavra resistência. Resistir o mal é você não se entregar. É isso. Resistir é você lutar, brigar até o fim e você não desistir. Nas armaduras ali do livro de Efésios, no capítulo 6, versículo 10, capítulo 6, versículo 11, tem uma parte que fala sobre vencer as astutas ciladas do adversário. Essa palavra, as ciladas, do grego é
todeia, que significa o mesmo que método. Satanás utiliza métodos. Aquela passagem de Jó, ele se apresenta diante de Deus e fala assim: ô Senhor, aí Deus fala: de onde vem? Ele de rodear a terra, de passear por ela. Quando ele passeia na terra, Geraldo, quando ele passeia na terra e rodeia por a terra, o que é que ele está fazendo? Armando ciladas, laços, planejando, arquitetando. Ele não descansa. E o apóstolo Paulo nos ensina no capítulo 6 toda uma vestimenta de combate, como vencer o diabo. E tem uma coisa interessante ali, viu, Geraldo? Não há nenhuma armadura ali para proteger as costas. Quem percebeu isso? A armadura é o peitoral, a couraça, a espada, o escudo para proteger a frente. Tudo dando uma ideia de um combate. Se você protege as costas, é porque você está fazendo o quê? Está correndo, fugindo. A ordem não é para a gente recuar, nem para a gente fugir, irmão. É para a gente enfrentar, resistir. É por isso que nessas eleições agora, que vai ocorrer, o nosso pastor sempre bate na tecla: temos que votar em candidatos cristãos. E ele não está dizendo qual é o candidato, não, você escolhe. Agora vote em candidatos cristãos. Por quê? Porque é a partir daí que a gente vai poder resistir. Devemos ser resistência dentro da Câmara de Vereadores, devemos ser resistência lá no Planalto, devemos ser resistência no Senado, devemos ser resistência na Câmara de Deputados, devemos ser resistência. Quando a gente vê um endemoniado igual aquele político lá que disse que a igreja tem... disseram que o ministro da Educação não pode falar nada da fé cristã. Não sei se vocês viram essa reportagem. E a gente se cala, tudo coitadinho, caladinho. Não, irmão, somos resistência. Não podemos aceitar. Sabe por que fazem isso com a igreja? Porque nós somos pacifistas. Glória a Deus por isso, né? Aí vem taca ali pau no cristão, outro fala. Um policial esses dias, sem vergonha, chegou para mim, na minha cara, dizia: por isso que eu não gosto de crente. Na minha cara, mandou eu comprar cigarro para ele, eu vestido de crente, vindo para o culto de sexta-feira aqui de ensino. Me parou na guarnição policial e disse assim: olha, vale comprar um cigarro para mim? Eu falei para ele: rapaz, você está vendo que eu estou vestido de crente, você quer que eu entre para comprar cigarro? Ele falou assim: né? Mas a sua moto não está emplacada, assim, não tá, isso aí você acha que está certo. Pois se você não for, eu vou prender sua moto. Ele falou isso na minha cara, essa semana. Eu cheguei e desci da moto e falei: prenda, eu não vou comprar cigarro para o senhor. Agora sabe que depois que o senhor prender, a gente vai se resolver lá na frente. Ministério Público, não sei aonde, a gente vai se resolver. Porque o senhor está me dizendo que ou eu faço uma coisa para ti, ou o senhor prende minha moto. Ou seja, troca de favores. Não é isso? Troca de favores. Você está tentando me corromper, tentando me comprar, eu não vou. Aí ele olhou para o outro e disse assim: tá vendo aí? Por isso que eu não gosto de crente. Aí eu cheguei para ele e falei: você cometeu outro crime. Isso aí se chama injúria religiosa. Isso é preconceito. Falei para ele: isso é preconceito. E outra, agora quem não vai sair daqui mais sou eu mesmo. E eu vou dar queixa de vocês. Falei bem assim para ele: como é seu nome? Ele me disse o nome, peguei o nome do outro, anotei. Eu fiquei ousado assim porque tinha um bocado de gente, né? O pessoal da saúde estava tudo lá. Se eu faço isso sozinho, ele me matava. A realidade é essa. Cristão não pode se calar. A gente fica quieto parecendo uns bestas. Essa é a realidade, perdão da expressão, irmão. Mas o mundo chega, pinta e borda em cima da gente e a gente não resiste. Não. É por isso que eu defendo que o cristão tem que conhecer leis. Tá bom? O cristão tem que conhecer as leis. Nós temos direito a culto, você sabia disso? Você sabia que se entrar até mesmo um criminoso aqui dentro da igreja para se esconder da polícia, a polícia não pode entrar enquanto estiver acontecendo o culto? Não pode. É crime se eles entrarem. Eles têm que ter um mandato para poder entrar aqui, um mandato judicial, assinado pelo juiz, autorização para eles poderem entrar. Ninguém pode chegar aqui na nossa igreja, que tem CNPJ e tem tudo certinho, e querer impedir o nosso culto, porque temos o direito a culto. Eu não posso ser criminalizado pelo que eu estou falando aqui nesse momento, porque eu tenho o direito de liberdade de expressão, direito adquirido. A gente tem que conhecer isso daí. É isso que vai nos proteger. É dentro disso que estamos inseridos. Agora o STF mandou prender, desligar, desativar um monte de conta nas redes sociais de pessoas que falavam aquilo que ele não gostava. E tem um monte de crente envolvido. Crente que, por falar isso aqui que eu estou falando, muitas vezes ele vai lá e suspende o canal do Facebook, do Twitter, do Instagram.
Liberdade de expressão está sendo arrancada do nosso meio. Vocês não estão percebendo, irmão, mas está começando uma perseguição religiosa. E a gente às vezes não percebe. Toda perseguição religiosa começa assim, você tem que calar a boca deles. Tenta calar a nossa boca e depois nos persegue. Nós somos resistência. Quando o camarada dizer bem assim para a gente, você não pode falar, a gente fala mesmo. A gente fala porque a gente não tem medo de falar a verdade, sendo que estamos aparados pela justiça e aparados pela palavra de Deus. Amém, irmãos? Devemos resistir o inimigo externo, que é esse que eu falei. E devemos resistir o inimigo interno. Qual é o inimigo interno? Não é o diabo, não tem diabo morando dentro de você não. Somos nós. É a pior luta que o homem vive, a luta contra ele mesmo. Quem peleja essa luta aqui? E o engraçado, né? A gente luta contra nós mesmos, sabe quem está perdendo? Parece que é nós, né? Os dois lados tá nós. Se um está perdendo, quem está perdendo? Nós, do mesmo jeito. Então é uma luta que parece até ser injusta, mas ela é real. Nós vivemos essa peleja dia a dia. A submissão a Deus, o apóstolo Tiago ainda nos orienta a submeter-vos a Deus. Não é só resistir o diabo, submetei-vos a Deus. O que isso significa? Significa que com suas forças próprias você não consegue lutar contra o diabo e sair vitorioso. Tem que primeiro se submeter a Deus. Muita gente diz assim, eu venço o diabo porque Jesus venceu no deserto. Só que lembrem-se que Jesus estava em ou seja, submetido ao Pai. Ele nem precisava se submeter. Ele é o próprio Deus, mas ele, para nos ensinar, ele diz, eu vou me submeter. Se submeteu primeiro a Deus, resistiu ao diabo e o diabo fugiu. Agora tem uma coisa interessante, só para concluir aqui, o horário já não nos espera. Para concluir, tem um texto, eu não lembro se eu anotei esse texto aqui para poder eu lembrar, é da tentação do deserto. É em Lucas, eu sei que o texto eu tinha separado pelo livro de Lucas, mas eu acho que eu não anotei. A parte final do texto é interessante que diz assim, e depois de ter vencido a tentação, independente do evangelho que você leia, você vai ver que depois de ter vencido a tentação, duas coisas aconteceram. Os anjos desceram, não foi? Para servir a ele. E a Bíblia diz que o diabo se retirou, só que o texto está bem assim, e o diabo se retirou por um tempo. Né? Por um tempo. Há um outro texto que diz assim, e o diabo se retirou para o tentá-lo, em uma outra versão, o tentá-lo em um momento oportuno. Ou seja, você venceu o diabo hoje, não acabou sua guerra não. Amanhã você tem que vencer ele de novo. Ele tenta a gente todo dia, ele vai procurando as brechas. Se a gente deixar uma brecha, é naquela ali que ele vai entrar. Quem já foi da roça aqui sabe o que é uma cunha. A gente coloca no cabo da enxada, né, Geraldo? Você só precisa de uma brechazinha. Se você conseguir botar a pontinha da cunha, já era, meu irmão. Não é não, Geraldo? Hein, Geraldo? Você só precisa de uma brechazinha, né? Se você conseguir botar a pontinha da cunha, não já foi? Botou a pontinha, deu umas duas marretadas, entrou. Já era. É assim que Satanás faz na nossa vida. A gente deixa uma brecha, ele vai e coloca uma coisinha. À medida que você vai vacilando, que vai abrindo, ele vai colocando. E daqui a pouco você está todo perdido em pecado. E você olha para trás e já não vê nem mais volta, não tem nem como voltar mais. O caminho que você trilhou quase que é irreversível. É isso que Satanás faz para tentar nos destruir. Mas fiel é Deus, que nos deu as armaduras necessárias para vencer o diabo e resisti-lo face a face, cara a cara. Nós somos capazes, porque quem nos capacitou é fiel, não nos abandonou, está conosco, foi o nosso Deus. Nos deu as armaduras necessárias para vencer o diabo. Amém? Alguém tem alguma pergunta? Eu falei, não dei um espaço. Eu percebi esse erro meu. Quero pedir perdão a vocês. Eu não costumo fazer isso não. Me empolguei, não dei um espaço para ninguém perguntar. Alguém tem alguma coisa a falar, irmão? Fala. Nada? Amém. Vamos orar para encerrar então? Presbítero Geraldo. Oh, glória, fique à vontade de encerrar. Paz do Senhor para os irmãos. Amém. Louvamos a Deus por uma aula
aula maravilhosa, onde nós aprendemos a resistir ao nosso adversário, resistir a nós mesmos, dizer, não. O diabo disse para Jesus, transforma essas pedras em pão. Jesus disse, não. Aí ele leva Jesus no monte alto, ele disse assim, pula daqui abaixo, porque está escrito. Muitas vezes a gente, por ser um cristão, por servir a Deus, queremos às vezes até mesmo desafiar. Não. Temos um inimigo a ser resistido, amém? Vamos orar? Eu oro por vocês e vocês todos oram por mim, amém? Altíssimo Deus, soberano Pai, somos gratos a Ti, Senhor, nesta manhã, Senhor, por mais uma EBD, Senhor, por mais uma escola bíblica. Senhor, eu quero Te agradecer neste momento, meu Deus, por cada um dos Teus filhos, Pai, que aqui estão presentes. Senhor, que esta palavra nesta manhã, Senhor, ela sirva de alimento espiritual, Senhor, para a vida dos Teus filhos, para nossas vidas nesta manhã, Senhor. Deus, eu também oro, Senhor, pela vida, Senhor, do diácono Gustavo, Senhor, a qual foi o ministrador, Senhor, nesta manhã, Senhor, meu Deus, e superintendente desta escola, desta EBD aqui na sede e do campo, Senhor. Deus, continua abençoando a vida do Teu filho, abrindo a mente, Senhor, prosperando ele, Senhor, em uma riqueza espiritual da Tua palavra. Senhor, agradeço a Ti, Senhor, por tudo nesta manhã. Isso é que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu quero, como foi me dado assim para terminar, eu quero passar aqui para o presbítero Robson. Ele está, dando a bênção. Amém. Glória a Deus. Irmãos, justificando mais uma vez, nosso pastor não está aqui, porque a avó da nossa irmã Noêmia faleceu. Então os irmãos estejam orando por ele. E à noite, grande culto de adoração ao nome do Senhor. A partir das 19 horas estaremos aqui, tá bom? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos, desde agora e para todos sempre. Deus confirma dizendo: Amém.